Hoje eu vou provar que o Homem-Aranha não tem fãs de verdade, porque hoje a gente vai falar sobre A Última Caçada de Kraven, que é um desses quadrinhos que vive sendo citado nas listas de melhores histórias do personagem. Inclusive, confesso que eu tava bisoiando essas listas, que eu não sou um dos maiores fãs do personagem, tipo, eu não li muitas coisas dele, mas uma coisa que eu notei, se tem desgraça no título, a história é boa. É a morte de sei lá quem, é o Homem-Aranha desistindo de ser Homem-Aranha. O fã do Homem-Aranha só quer ver ele na pindaíba. Cadê o Homem-Aranha ganha na loteria? Homem-Aranha se forma? Homem-Aranha passa de primeira na autoescola? Não tem, só tem o Homem-Aranha sendo mesário. Eu até escolhi essa aqui como pontapé inicial pra minha maratona de Homem-Aranha, justamente porque eu pensei, essa é a última caçada do Kraven, né? Kraven é o vilão, ele vai parar de caçar. Isso aqui deve ter um final feliz. E assim, a história já começa com uma cena que muitos de vocês vão acabar se identificando, pois é nada mais do que o Kraven completamente nu, em casa, sozinho, fingindo que está em uma briga. Além disso, ele fica com uns papos meio torto de que o tempo dele tá chegando, que ele tá pra morrer, além de se revelar um completo boomer, porque ele fica, ai, que antigamente era melhor, antes tinha honra, não tinha essas bobajadas de hoje em dia. Você abria um gibizinho de herói e tinha o quê? Homens musculosos, viris, másculos. Não tinha essas coisas de homem pelado de 4 na primeira página. Isso sim que era tempo bom. Mas além de todo esse papinho, ele diz que antes de morrer, ele tem um último assunto pra encerrar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, provavelmente o mais pobre, o nosso supostamente querido amigão da vizinhança, está, adivinha só, na maior deprê. Ele dá uma passadinha no funeral de um criminoso que ele conhecia, que faz o meninão acabar pensando em morte, já que recentemente, Ned, o Duende Macabro, também morreu. E agora foi o Joey Face. E bem, pode acabar demorando pra acontecer, mas sempre alguém é o próximo a morrer. E o Peter tá mais preocupado com isso agora, pois recentemente ele se casou com a Mary Jane. E acaba que o que era pra ser uma conquista, virou só mais uma preocupação na cabeça do menino. Ou seja, tudo que você aí, fã do Homem-Aranha, mais quer ver. Aliás, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar é que apesar de matar não ser algo que faça parte da filosofia do Homem-Aranha, os vilões dele vivem morrendo. Vamos pensar nos 3 primeiros filmes. No primeiro, o Duende morre. No segundo, o Doutor lá morre. E no terceiro, ele quase consegue matar 3 de uma vez só. E olha que não foi por falta de tentativa. Até na segunda trilogia isso acaba se repetindo, com o Largatixa e o Elétrico lá. E aí tu pode até tentar defender que no Até o Último Homem, o Homem-Aranha não mata ninguém. Mas aí eu vou te falar que tu tá sendo muito inocente. Quem tu acha que teria apertado o botão de lançar bomba nuclear no Japão? O Papa? Tem que investigar esse Homem-Aranha aí. Até porque só depois que o papel foi pra aquele piazinho lá, que usava roupa cheia de câmera, cheia de microfone, que ele parou de matar os vilão dele. Isso que o vilão da vez era o sogro dele. Motivo ele tinha. Só faltou ele descobrir onde desligava a câmera corporal. Mas voltando à história, para completar a alegria dos fãs do Homem-Aranha, mesmo quando o bichinho vai pra casa tentar descansar, ele não consegue, porque ele fica tendo vários pesadelos. E assim, caso você ache que eu estou pegando muito no pé dos fãs do Homem-Aranha, que eu tô me repetindo muito nesse negócio deles odiarem o personagem, na verdade, você vai ver agora mesmo que eu não tô exagerando não. Pois bem, depois dessa noite mal dormida, o Homem-Aranha decide dar uma passeada pra esfriar a cabeça. Dá pra ver que o bichinho tá na maior neurose, todo ansioso, mais estressado que um pincher. Tanto que apesar de ser alertado pelo sentido aranha, ele não consegue desviar de um dardo. Foi atirado pelo Kraven. Não sei o que tinha no dardo, mas aquilo bate forte, assim como o Kraven também bate bem forte. Ele inclusive já vai tacando uma rede em cima do Miranha para ele não ter chance de fugir. Negócio bem BDSM mesmo. E infelizmente o nosso Homem-Aranha percebe tarde demais que o Kraven tá na maldade dele, porque sem nem pensar duas vezes, Kraven atira no Homem-Aranha. É sério? Tipo, é assim que acaba o primeiro capítulo da melhor história do personagem? Com ele morto, com a boca cheia de formiga, jogando terra no caixão dele? É assim que encerra? Não é à toa que essa edição que eu tenho se chama só A Última Caçada de Kraven, né? Não tem nem Homem-Aranha no título, mas pelo menos é uma coisa particular dessa edição. Aliás, outra coisa estranha dessa edição é que se você olhar a parte de trás pra, sei lá, ler a sinopse, tu já toma um puta spoiler. Porque assim, né, tipo, ok, é óbvio que o Homem-Aranha não ia ficar morto pra sempre, mas agora a gente sabe que não vai durar nem isso aqui de páginas. Mas ok, seguindo para o segundo capítulo, vemos Kraven partindo para a segunda etapa do seu plano pré-aposentadoria, que é para realmente derrotar a aranha, não basta só enterrar ele, ele tem que se provar ser maior que ele. Em paralelo a isso, a gente vê uma mulher ser atacada por uma perturbada e perturbadora criatura chamada Ratos, que é original. Ele é metade homem,
metade rato. Eu mesmo conheço vários assim. Em outro canto, Mary Jane tem um mau pressentimento sobre o sumiço do Peter. E assim, esse quadrinho vai ficar dividindo a narrativa entre esses três personagens, só que a da Mary Jane acaba não sendo tão relevante assim para a conclusão da história, apesar de ser bem bacana. Então a gente vai acabar focando mais no Ratos e no Kraven. E por falar nele, Kraven não só assumiu agora a identidade de Homem-Aranha, como também se assumiu como um Therian. É isso aí, até beber numa vasilha ele bebe. E agora, vendo o quão maluco esse cara é, eu vejo o que falta pro Homem-Aranha é a infraestrutura que o Batman tem. O Kraven, obviamente, angustiado nos próprios delírios e não tem um asilo Arkham pra mandar ele. Nova York tem o péssimo costume de, ao invés de enviar os loucos fantasiados pra uma clínica psiquiátrica, eles mandam pra Times Square. Em paralelo a isso, a gente conhece mais do nosso Furry. Ele aparentemente já foi uma pessoa normal e pelo jeito ele ainda tá numa fase meio de transição, porque a mente dele é extremamente confusa e ele também acabou adquirindo o hábito nada saudável de comer gente. Ele tem muito medo do Homem-Aranha e do Capitão América, porque pelo jeito os dois se juntaram pra dar uma porrada nele. Mas isso é curioso, porque eles tiveram que se juntar pra conseguir derrotar o Ratatouille. Ele realmente deu muito problema pra eles, o que acaba fazendo com que o Roedor entre na mira do Kraven, pois pra provar que ele é melhor que o Homem-Aranha, ele não pode simplesmente sair por aí combatendo qualquer criminoso, o que ele acaba fazendo também, e com muita violência. É de fratura de pescoço exposta pra cima. E assim, não demora muito pro Kraven encontrar o chupa-cabra no esgoto não. A briga que acaba rolando ali é violentíssima, mas quem sai vitorioso é o Kraven. E olha só a capa do próximo capítulo. Poxa, o que será que vai acontecer, né? Goku se recupera. O quarto capítulo começa com Peter Parker, vulgo Homem-Aranha, passando por uma brisa muito torta. Pois olha só que surpresa. E assim, não ironicamente eu fiquei surpreso, mas ele não tinha sido morto de verdade. E eu esperava que ele fosse reviver de alguma forma, mas nem isso. Ele na realidade foi drogado pelo Kraven. E ainda depois disso ele deixou o cara enterrado por 2 semanas. Mas olha só que bom, ele nem mesmo tirou a roupa do cara. Até porque, né, o que ele ia fazer vendo o rosto do Homem-Aranha? O Kraven é rico, para rico, pobre é tudo igual. Realmente só restou ser enterrado como indigente. E acho que no final é isso mesmo que o fã do Homem-Aranha quer pra ele. Apesar de se livrar do túmulo e agora estar totalmente livre, inclusive pra voltar pra Mary Jane, ele não pode deixar barato pro Kraven não. Se ao menos fosse o Dr. Octopus, ele poderia, sei lá, dar um atestado pra ele. Agora o cara deixou ele enterrado por 2 semanas sem nem conseguir avisar pro chefe dele com antecedência. Quando o Miranha encontra o Kraven, ele fica com vários papinhos de que ele já ganhou e sei lá o que. Isso enquanto suspeitosamente ele leva o Peter até o porão. Depois que eu assisti 50 Tons de Cinza, eu nunca mais sigo um rico pra um quarto desconhecido não. Olha que realmente é quase isso que acontece com o Homem-Aranha. Eles chegam em um calabouço bizarro, onde o Ratatouille tá preso dentro de uma jaula. Depois de mais papinhos, o Homem-Aranha acaba perdendo a cabeça com o cinismo do Kraven. Então o Kraven decide soltar o Ratos, que de início não ataca o Homem-Aranha por conta do medo dele, mas depois de umas cutucadas que o Kraven dá, o bichinho vai com tudo. A briga é bem intensa, o Kraven fica só assistindo no meio dos pensamentos insanos dele. No meio da briga, enquanto o Homem-Aranha começa a tomar uma coça, o Kraven ratifica que ele realmente ganhou. E antes que o Ratos realmente acabe com a vida do Homem-Aranha, o Kraven impede ele, deixando o Ratos fugir e ajudando o Peter a se recuperar. Kraven convence o Peter de que o Ratos no momento é um perigo mais urgente e com certo pesar, o Homem-Aranha acaba concordando e vai atrás do Ratos, deixando o Kraven sozinho. E com sentimento de trabalho cumprido, ele se retira para um cômodo onde há um caixão. Caixão esse que dentro tem um rifle, no qual Kraven usa para tirar a própria vida. No próximo capítulo, temos Homem-Aranha indo atrás do Ratos, além de mostrar que o Kraven deixou provas se incriminando sobre todas aquelas brutalidades que ele cometeu enquanto se vestia de Homem-Aranha. Eu não vou contar com mais detalhes desses eventos, acho que é muito mais interessante você mesmo ler. Inclusive, não só esse final, como todo o quadrinho. Mesmo você já tendo esses spoilers, acho que ainda assim vale muito a pena. É uma história muito bem escrita, você consegue realmente sentir o que os personagens estão sentindo. E acho que agora sim, eu entendo por que o fã de Homem-Aranha gosta de quando ele se ferra. Porque como já dizia aquele velho deitado, pimenta no cu dos outros é refresco.